tudo bem? Gente, estamos aqui no nosso segundo episódio do GoCast, né? Muito bem, muito bem-vindos. O primeiro foi um sucesso. Palmas, né? A nossa... Muito bom. A plateia sempre presente, obrigada. Foi um sucesso. A gente ficou super feliz com a repercussão. A gente ficou até mais empolgado para estar aqui hoje. E hoje eu tô aqui com meu colega, parceiro Ulisses Cardoso dos Santos. Tô aqui de novo. Vamos lá. Vários. Diretor comercial do Grupo Ótima Digital. O nosso querido Orion. Uhul, né? Nosso gerente de contas, Paulo Mota, né? Aí presente, obrigado que bom. Convite. A gente queria ter trazido no anterior, não conseguiu, agora tá aqui, muito bem, muito obrigado. Nosso head de projeto, né? E eu, Ana Somaggio, aqui vos falando, tentando diminuir os nés, prometo que eu vou conseguir tentar, pelo menos, né? Responsável pela área de marketing e cultura do Grupo Ótima Digital. Gente, bem-vindos. Obrigada, meninos, vocês estarem aqui. Obrigado. Muito bom. Assistiram o anterior? Claro. Vou fazer óbvio que a gente pergunta. assistiu. Quanto tempo foi o podcast? Vou fazer quiz. 1h18. Então foi fácil. E aqui Assisti. a gente hoje tá para falar de coisa difícil, então. Vamos falar do quê? Hoje Vamos falar de coisa difícil? Hoje vamos. Coisa complexa? Projetos. Projetos. E aí, projeto de grande complexidade, hein? Qual que é o maior desafio, Orion? Você que é aí a pessoa especialista aqui em projetos de complexidade, a pessoa Tento que está à ser. frente do cliente Tento ali. ser, né? Como é que é? Qual é o maior desafio quando o Tá. cliente senta na tua frente e traz assim, ó, tô com esse contexto, preciso resolver isso. Tá, vamos lá. Bom, vamos lá. Pro cliente, o primeiro grande desafio é encontrar o parceiro certo. Porque quando a gente fala de projeto de grande porte, de alta complexidade, isso atrai, isso dá visibilidade. Então, todo mundo quer o grande projeto pelo valor que aquilo tem e tudo mais. Mas onde que o projeto falha e onde que o projeto tem sucesso? Tá? A gente atua muito nesse sentido. Para o projeto de grande porte ele ter sucesso, ele precisa ter 3 fases que tem que estar muito bem conectadas e tem que ser muito bem detalhadas e muito bem exploradas. A primeira delas é o mapping do projeto. Então, quer dizer, a gente tem que... Eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas fases, se vocês quiserem. Sim, por tá? favor. A primeira delas é o mapping, ou seja, o entendimento fino do que o cliente precisa. A segunda delas é o deployment, tá? A implantação do projeto, a entrega desse projeto é uma fase de altíssima criticidade. Eu já vi projetos muito bem desenhados fracassarem na fase de deployment porque as integrações não funcionavam, porque as automações não estavam de acordo, porque o suporte falhou, porque o cliente ficou com muito ruído no meio do caminho durante essa fase. E tá aqui o nosso amigo Paulo que vai ajudar a gente nessa parte. Exato. Tá só ali, esperandinho. E aí, se a gente pensar em ciclo, tá? Se a gente começou com um mapa detalhado, a gente continuou por uma entrega detalhada, a fase seguinte envolve muito a parte de CS pós-Go Live, que é o quê? É a gente conseguir fazer que aquele projeto rode segundo o que o cliente projetou na cabeça dele. Na cabeça dele. Exatamente. Porque não adianta a gente falar, cara, isso aqui, se na hora de operacionalizar, ele tem resultados diferentes do que ele esperava, ou do que ele está acostumado a mensurar. Então, a gente não basta só a gente ter o produto, a gente ter a solução, falar para o cara, serve para isso e faz isso. E dá na mão dele. Assim que ele começar a ver resultados diferentes do que ele precisa mensurar, ou que ele começa a sentir mais dificuldade para chegar no resultado final, aquilo vira uma barreira, não vira uma solução. Entendi. Então, esses são os 3 principais desafios. E aí, Paulo, como é que a gente faz para não frustrar o nosso cliente? Conta aí um pouco pra gente. Tem como? Eu sei que é um desafio, né? Igual a gente, às vezes, quando vê uma roupa numa vitrine, vai lá, prova, não ficou daquele jeito. Como é que é? Tem um paralelo assim? Como é que a gente faz? Então, na verdade, assim, isso que o Orion colocou é super importante porque, de fato, quando vem projetos complexos, um dos principais desafios é, primeiro, o envolvimento de todas as pessoas no projeto. Em especial do cliente também, né? Quer dizer, todo esse envolvimento dele para que justamente a entrega lá não seja uma coisa frustrada para todo mundo. Mas para minimizar isso, a gente hoje tem recursos importantes, como, por exemplo, metodologias ágeis, onde você vai entregando o projeto em fases, ele vai experimentando o projeto, e no meio do caminho ele pode até mudar. Ele fala, poxa, não era bem isso, é melhor fazer assim, isso aqui eu não vou usar mais, e aí a gente vai mudando a cara do projeto, né? Então, em projetos grandes, complexos, a gente tem que lidar com isso. Além de lidar com
com a bola quadrada que o comercial manda pra gente, Não muitas fala vezes, assim, né? Não fala assim. Ai, gente, fala estão assim. abrindo o coração A aqui. gente entrega a cereja, tudo que bonitinho. muitas Vou vezes o mudar o projeto não tema. acompanha o raciocínio, pô. Vou mudar o Bonitinho. tema, vai ser abrindo o coração. Chega a coisa meio quadradinha, mas aí a gente vai lá, azeita. Mas o mais importante é você ter um bom relacionamento com o cliente, ter um ponto focal no projeto e o envolvimento dele 100%. Principalmente quando envolve integrações, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, não adianta nada você querer integrar 2, 3 sistemas se só um lado às vezes está envolvido, o outro nem responde o e-mail. Então a gente precisa ter essa sinergia de todo mundo, né? Isso garante o sucesso do projeto bastante. Boa. Sim. A gente tem aí, acho que, uma gama grande de projetos em andamento. Bastante. O que você acha, Ulisses, que torna um projeto mais complexo aqui para a gente, pensando na realidade da Ótima ou não? Né? A gente lida aí com muita tranquilidade, muita facilidade, não veio nada assim muito diferente do que a gente já está acostumado. Como é que é? É quando envolve várias tecnologias, quando envolve várias áreas, talvez, dentro do próprio cliente? Olha, Compartilha com a gente um pouquinho. A gente tem estruturado muito bem os times, né? Então, hoje, que nem quando o Paulo brinca, as coisas chegam às quadradas do comercial, né? É que o comercial usa meio que um cotovelo dessa primeira abordagem do cliente, né? A gente leva para lá o projeto, entrega na mão dele, fala com o cliente e deixa tudo redondo. Então, hoje os times para desenvolver integrações, né? Uma solução específica para o cliente, sei lá, construir uma árvore de um chatbot, um agente virtual, tudo que a gente coloca ali. Então, já está desenhado os processos. Então, o processo dentro da Ótima hoje ele já está completinho e para a gente é colocar no trilho. A gente coloca no trilho ali e vai seguindo as etapas. E o projeto não pode ser o complexo que for, a gente detalha para o cliente o que a gente vai fazer e entrega. Não tem grandes projetos que a gente não entregou até hoje. Até quando você falou de projetos de grande complexidade, assim, do ponto de vista sistêmico, um projeto de alta complexidade é aquele que principalmente envolve várias integrações. Né? Então, assim, imagina um cliente muito grande, onde ele tem vários fornecedores, porque ele tem vários softwares, vários players que atendem ele. Nós vamos incorporar esse grupo e nós vamos fazer uma conversa com todo mundo sistemicamente. Então, aí ele se torna um projeto complexo, porque ele, de fato, ele envolve várias áreas, às vezes várias empresas juntas para atender aquele mesmo cliente e fazer toda essa integração. Né? Então, isso aí se torna uma complexidade bastante grande do ponto de vista sistêmico. Diga, Áureo. Tem um outro ponto que é importante mencionar sobre isso, que é... Quando eu falei daquelas 3 fases, a gente está falando muito da segunda fase agora, que é a fase do deployment, que vai disso de encontro com isso que o Paulo falou. A fase do deployment ela tem que ser flexível o suficiente para prever as adaptações no decorrer do projeto. Tá? E adaptações eu quero dizer o seguinte, a gente tentou fazer uma integração, não funcionou, ou não vai acontecer daquele jeito que a gente tinha esperado, a gente vai ter que fazer algo diferente, a gente vai ter que criar algo novo. Ou no decorrer do processo, o cliente falou assim, puxa, mas agora que a gente percebeu não estava uma piada, a gente precisa disso também. E aí envolve às vezes é uma mudança pequena do escopo, mas às vezes é uma mudança sensível do escopo. Então, essa adaptabilidade na fase de deployment ela é importante porque às vezes envolve também a mudança comercial do modelo. Então, como a gente trabalha, que nem o Ulisses falou, o processo todo encarrilhado, todo azeitadinho, as equipes elas trabalham unidas porque o cliente tem poucos pontos focais do nosso lado. Às vezes a gente tem 10, 30 pessoas trabalhando num projeto. Só que o cliente fala com 2 pessoas no máximo. Exatamente para a gente e o projetos que é para a gente não distribuir demais informação e as coisas se perderem. Mas essa fase do deployment ela é muito crítica exatamente porque todas as nuances e alterações do projeto em termos de escopo somadas do que vai acontecer de mudança de modelo comercial, de precificação e tudo mais. Então, ou seja, ou a gente trabalha com a comunidade ou a gente vai fadar o projeto ao fracasso. E acho que isso fala bastante do nosso jeito de ser, né? Porque eu acho que uma coisa interessante, pelo menos que eu escuto bastante aqui internamente, de cliente, é esse nosso jeito de proximidade com o cliente. Né? A gente sabe que essas mudanças vão acontecendo e o nosso compromisso é com o resultado final
que o cliente espera. Então, Justo. nosso compromisso é o quê? Diminuir essa frustração, né? Então, é legal que a gente está estruturado para ir minimizando, né, esses ruídos, né? Porque os ajustes, eles são aí, fazem parte do processo. Mas uma coisa que eu acho interessante também é que a gente tem um perfil de venda consultivo. É isso, né? Como é que é? Porque geralmente, às vezes, o cliente chega na tua frente com uma demanda e não necessariamente é o que ele precisa. Vá. Né? Vá. E aí? No último, a gente deu uma brincada com o Joia e falou: e aí, Joia, joga seu pitch, né? Uhum. Então hoje vai ser o pitch do Oreo. Vamos ver como é que é o pitch. E aí, né, Como o é que é o seu cliente pitch? chega, ele fala, sei lá, eu quero só WhatsApp, né? Tá. Eu preciso fazer massivo de WhatsApp, sei lá eu. Tá. Mas toda a parte de atendimento ao cliente, ou tá, né, ele tem uma oportunidade ali que envolve, né, a parte de voz, você pode trabalhar com ele a plataforma para ele ter isso de forma mais automatizada, a enxergando gente as pode trazer oportunidades. inteligência artificial. Como é que é? Como que você, né? Porque, de novo, o nosso compromisso é resolver, levar para o cliente, inclusive faz parte da nossa missão. Não vou pedir a missão aqui da Ótima, imagina, Decor, qual é a missão da Ótima? Jesus amado, né? Será que o pessoal sabe? Mas tá aí, a gente sabe que tem um pouco a ver de conseguir entregar para o cliente a expectativa e, claro, sempre de forma muito segura, né? A gente tem um compromisso muito grande com segurança da informação e toda a nossa infraestrutura está direcionada para isso. Mas como é que é, Oreo? Me fala, o que é essa venda consultiva? Tá, vamos lá. Vender produto e vender projeto são coisas completamente diferentes. Gostei disso. São coisas completamente distintas, tá? O projeto, por definição, Ana, ele é multidisciplinar. Ele sempre vai envolver muitas áreas dos dois lados. Tá? Todo projeto, para ele ser bem construído, ele depende das 4 mãos. Tá? Como que se chega nisso? E muitas vezes acontece o que você falou, que a gente fala, cara, eu preciso de um WhatsApp. Então, assim, a gente tem que fazer o exercício interno de sempre se fazer as perguntas, tá? Todas as perguntas. Eu acho que, assim, o grande papel do comercial não é tacar o pitch de vendas no cliente. Né? Falar, eu sou a empresa que faz isso, faço assado e tenho esses produtos. E aí entra o nosso papel. É aí que a gente consegue ser disruptivo, a gente consegue fazer diferença na operação. Que é o quê? Cara, eu preciso de um WhatsApp. Então você faz as perguntas. No que você vai usar? Qual que é a estrutura que você tem para dar vazão a essa demanda nova que vai gerar? E a partir assim, de pequenos inputs, você já começa a perceber que ele tem estrutura, ele não tem estrutura, dá para a gente melhorar, a gente vai seguir assim, a gente vai seguir assado. E aí é que começa a questão multidisciplinar da coisa. Então, se o cliente soltou algumas informações que são chave, do tipo, eu vou atender, eu tenho aqui algumas pessoas para fazer esse atendimento, mas eu quero fazer campanhas também, e aí as respostas geram novas perguntas. Como que é a sua campanha? Que público que você quer conversar? Por que acontece, Ana? No final das contas, todo cliente, a gente está usando o varejista como exemplo, sim, mas todo cliente, a conta que ele precisa fazer é, se eu vou gastar 5 milhões, 10 milhões num projeto, o quanto que isso vai me fazer vender mais do meu produto? Essa é a pergunta que a gente tem que responder para ele no final das contas. E a gente responde isso melhorando aquela estrutura. E aí sim, aí a gente entra na parte multidisciplinar. Cheguei nas respostas certas, eu vou começar a trazer gente do meu lado, para engajar com mais gente do lado dele, para a gente entender tecnologicamente como é que estão as estruturas. A partir daí a gente consegue saber para onde que a gente pode ir, aonde que o cliente sustenta o que a gente tem, aonde que a gente pode ir com o que ele precisa. E aí entra o nosso trabalho também de demonstrar para ele aonde que ele vai ter benefício em cada uma daqueles investimentos ou daquelas inovações que ele está se propondo, que a gente está dizendo para ele, cara, isso vai funcionar. Exato. Sim. Você sabe que é super importante isso, né? Esse ajuste de expectativa mesmo. E, Paulo, você falou um pouquinho sobre metodologia, né? Então, tem aí as metodologias ágeis, e acho que fazem já há bastante tempo muita diferença. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, um pouco mais aprofunda as fases iniciais, né, de projeto. Então, o Orion ali falou um pouquinho, o cliente vem, a gente ajusta, vê exatamente qual é a necessidade dele, porque o nosso compromisso é
com ele vender mais, né? Com ele chegar no resultado dele, Por né? favor, né, senhora? E como é que seria aí, de forma até didática, não tem problema, acho que é importante a gente mostrar que, né, que a gente tem esse expertise em casa, as fases iniciais de um projeto, né? A parte de documentação, as rotinas que existem, né? Isso realmente faz diferença? É pau que nasce torto nunca se endireita bastante. mesmo? Um projeto que nasce torto, vai torto? Fala aí um pouco pra gente como que a gente consegue minimizar, talvez, isso. É bem isso, tá? Nessa fase de iniciação, que é quando o comercial traz, por exemplo, um projeto, ele já desenhou um escopo mínimo com o cliente, traz para a gente poder começar a olhar aquele escopo. E nesse momento, é muito importante essa fase de entrevistas com o cliente. Para você, então, saber quem são as pessoas interessadas. Porque, por exemplo, eu quero uma implantação de um WhatsApp. Mas talvez ele não entendeu a possibilidade que ele pode fazer além do que ele está imaginando. Então, talvez você pode implantar um bot, você pode fazer uma integração com outro canal. Enfim, algumas possibilidades nesse sentido. Então, nessa fase de iniciação, a gente procura abordar bastante essa questão de entrevistas, documentar bastante todas as conversas, todos esses brainstorms que vão sendo feitos, para que a gente consiga realmente montar um escopo mínimo, bem estruturado, para que o cliente possa olhar para aquele escopo e falar, é isso ou não, vocês não estão entendendo ainda a minha ideia. Né? Então, nessa fase, a gente procura diagramar, usa, né, diagramas de fluxos, BPMN, né, mapas mentais, para que o cliente consiga enxergar e falar, agora eu entendi. E nesse momento, talvez ele até enxergue, mas daria para conversar com mais um sistema meu? Dá, né? Então aí ele consegue enxergar, né, a Aí possibilidade. entra Né? Então é aí que as entra adaptações. as adaptações e aí a gente consegue mostrar isso. E na fase de planejamento, a gente planejar bem cada entrega, cada fase, para que a expectativa seja legal para todo mundo. Eu acho que se o cliente também, às vezes, ele não vê a coisa nascer, demora muito tempo para nascer, ele fica meio, né, assim, duvidando. Ansioso, né? Ele fica muito ansioso. Às vezes, assim, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? Agora a gente fala de IA, né? A gente fala de chatbot e tal. Tem gente em alguns negócios que ainda é meio cético se isso vai funcionar para ele. Será que isso vai funcionar para mim? Né? Então agora você tem que mandar todo mundo embora, porque agora a tecnologia vai dominar o mundo, né? Tem gente que tem essas ideias ainda, né? Então, aí a gente tem que ir mostrando para ele como que a tecnologia vai agregar o negócio dele, vai fazer com que ele consegue reduzir custos, como ele consegue melhorar o atendimento dele, maximizar resultados e não necessariamente sair mandando todo mundo embora. Pelo contrário, ele vai realocar pessoas estratégicas agregando junto com a tecnologia. Não, e você falou aí de IA, né? A gente teve a oportunidade de estar no MWC, né? Em Barcelona. E era a palavra, né? Do momento. Então não tinha. Pra onde olhava, que você não via IA. Todo mundo Não fala tinha falando um disso, stand todo mundo que fala de não trouxesse algo, né, com esse apelo. E também aí o teu expertise está muito em inteligência artificial, agente virtual, mas aí linguagens e tudo mais. Torna mais complexo um projeto, sim ou não? Né? Será que essa crença do cliente ela é verdadeira? Né? E outra pergunta talvez seria, é possível em tudo que a gente oferece, quando a gente fala aí de voz, texto, telecomunicação, essa camada aí de tecnologia, torna de fato mais complexo quando eu trago e aplico, né, a inteligência artificial, seja qual for a aplicação dela? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Porque Ai, que bom! Ufa! Ótima pergunta. Uma Porque quando ótima a gente pergunta. fala de inteligência artificial, a gente tem que entender que, assim, na realidade, a gente está treinando uma máquina, um algoritmo, para que ele consiga, sozinho, dar algumas opções, alternativas, resultados, definir padrões e coisas do tipo. Mas ele não vai fazer isso sozinho sem ninguém ensiná-lo. Essa é a complexidade de um projeto IA. Então, quando você já está trabalhando num determinado segmento e você já tem ali, por exemplo, algoritmos preparados para lidar com aquele segmento, a complexidade do projeto ela se torna menor do que quando você ainda não tem um algoritmo preparado para atender determinado segmento. Eu costumo sempre usar assim a analogia a um funcionário novo. Você contratou um funcionário hoje na sua área. Se ele é um estagiário, um funcionário júnior, ele não sabe nada, você vai ter que treiná-lo. Mas depois que ele é sênior, ele pode mudar de emprego, qualquer empresa, que ele já chega batendo pênalti. Porque ele já sabe. Entendeu? Então, a inteligência artificial tem muito isso. Assim, a gente precisa entender que toda vez que a gente vai fazer um projeto voltado para a inteligência artificial, a gente precisa pensar assim, o quanto o meu algoritmo já sabe disso. E o que ele não sabe, o quanto tempo eu levo para ensiná-lo.
A partir disso, eu consigo atender aquele segmento. Por exemplo, o segmento de cobrança hoje que a Ótima atende, eu vou dizer para você que nós já somos sênior mais nesse segmento. Nós começamos lá como estagiário, a gente não sabia o que era né, como negociar, como que abordava, o que era um CPC. A gente não sabia o que era um CPC. Contato da pessoa certa, um jargão que eles usam. Então, a gente começou a montar o algoritmo, construir fluxos e até ajudar o próprio cliente a entender que, olha, se você colocar essa pergunta aqui no fluxo, vai desviar totalmente a ideia que o robô vai ficar perdido. Mas você precisa perguntar dessa forma e se mudar aqui a pergunta, simplifica, a pessoa é mais objetiva na resposta, o algoritmo entende mais rápido e aí o fluxo flui, ele tem um TMA menor, melhora muito a qualidade de atendimento dele, né? E a gente leva também nosso expertise nisso também, não só no segmento, né? Não só na tecnologia, mas também no segmento, né? E uma coisa interessante que você disse, né? Você aplicou aí, acho que quando fala inteligência artificial, no segmento que a gente atua, que é atendimento ao cliente, relacionamento, né, com o cliente, fica muito essa coisa assim do bot, né? Do bot de atendimento. Claro, né? Tem aí uma grande aplicação, mas existem outras possibilidades, e a gente tem dentro de casa um case excelente, que é o GoCheck, que é o ultravalidador de CPC, que é um algoritmo, né, não necessariamente aplicado a atendimento, a um bot de atendimento. Né? É uma outra inteligência aplicada com outro fio aplicada a dados, né? Então, você acha, Orion, aí quando chegam os projetos, né, para você que vem muito, assim, de forma ainda restrita o escopo da inteligência artificial, o cliente ainda não sabe tudo que pode explorar e a gente, né, tem aí esse papel de mostrar todas as possibilidades da inteligência artificial? Tem um papel de mostrar, né? Esse é o primordial. Sim, não. Ana, com toda certeza. Tá? Até porque eu li recentemente uma publicação, se eu não me engano foi do Gartner, que ele disse que a IA está num ciclo evolutivo tão forte que até 2026, 20% da mão de obra global vai ser feita por IA e 40% da geração de receita vai ser através de ferramentas de IA. Só que aí que tá, cara, e o Paulo tá aqui, não me deixa mentir, IA é um universo colossalmente grande. IA vai fazer o controle de lançamento de mísseis a atendimento de chatbot, tá? Então, quando o cliente, muitas vezes, em muitos projetos, o cliente começa a falar em IA, ele mesmo não tem noção do alcance ou das restrições que isso pode ter na operação. Tá? Então, sim, que nem o Paulo falou, é mais complexo quando a gente fala de IA. Se você pegar hoje o chat GPT, por exemplo, ele já está treinado em ações generalistas. Você pode perguntar o que você quiser para ele. Ele vai procurar informações na net, vai interpretar e te devolver, te dar uma devolutiva. E a gente bate muito na tecla. Nós somos uma empresa de projetos, de relacionamento e de projetos consultivos. Então, é aí que a gente vai ter o sucesso. Só para fechar a questão do IA quando a gente está lá no cliente final. Tá? O dado que eu passei do Gartner agora, tá? Que a gente vê aí 40% de receita, 20% de mão de obra, vai ser tudo IA. IA vai substituir a mão de obra humana? Não. E não vai ser tão cedo. Se é que isso vai acontecer um dia, não vai ser tão cedo. Por quê? Mesmo que a gente treine uma IA em 100% do processo de uma empresa, acontecem ocorrências que extrapolam o processo, tá? Eu não sei, eu não posso ficar batendo na mesa, eu tenho um hábito. Miojo. Tá? Não, e vou dar um exemplo disso, tá? Que aconteceu comigo, inclusive. A pandemia foi 21 e 22, né? O lockdown. 20 e 22. 20, 21, de 20 a 22, né? Isso. Em 2019, o Metallica vinha para o Brasil fazer o show, eu comprei o ingresso, felizão, só que foi cancelado, foi adiado o show por conta do lockdown. E aí passou a pandemia, o show foi marcado, só que quando eu comprei o meu ingresso, eu estava finalizando uma pós, então eu tinha carteirinha de estudante. Quando o show foi remarcado, eu já não tinha mais a carteirinha válida, só que meu ingresso era de estudante. Então eu entrei em contato com a empresa organizadora do evento. Gente, ó, a situação é essa. O bot não sabia o que dizer. Ele não estava preparado Sem para isso. precedentes. O bot não estava preparado para isso. Eu naveguei assim. E aí vem outra coisa, Ana. Bem que a gente falou disso. Às vezes, você colocar tudo que você tem no bot sem dar um direcionamento mínimo causa essa satisfação que eu tive. Eu naveguei em dezenas de opções e nada delas era o que eu queria. Depois de navegar por muito tempo naquela árvore,
eu consegui achar um contato com o atendente. Isso que eu ia falar, não Fale- tinha fale um ali, com o fale atendente, com o né? humano, meu Fale Deus, com o pelo amor de contato- Deus. Não, e o contato com o humano não era um contato com o humano, era descreva o seu problema que vamos te retornar eventualmente. Nossa senhora. Uma hein? hora a gente retorna. Péssima. Sabe? Isso, cara, isso é uma quebra horrorosa na experiência do cliente. Exato. Tá? Então, por isso que eu falei que não vai substituir tão cedo. E aí a resposta que eu tive, olha só que engraçado, foi: olha, senhor, a gente não tem uma resposta para o seu problema. Se o senhor quiser, o senhor pode colocar o seu ingresso à venda. Eu falei, não, pô, eu quero ver o show. Então, por isso que eu falo, a gente tem aí uma evolução, a gente tem clientes olhando para isso, a gente tem o mundo inteiro falando de IA, só que ninguém está pensando ainda no seguinte: o IA, ele é uma maneira para você acelerar e escalar o teu negócio. Ele não é a solução dos seus problemas. Mas afinal, você foi no show com... Claro que fui. Fui com a cara e a coragem. Com cara Não de pediram a estudante. carteirinha da Eu entrada, fui com a né? cara, a coragem, a carteirinha vencida, com a justificativa pronta, com o telefone do meu advogado Imprimiu tudo. na listinha. Falou, ó, eu mostrei o ingresso, olha, isso aqui é o ingresso na minha carteirinha que ela tava... O cara, entra. Mas isso é um E aí fã você de Metallica. descobriu, e aí você descobriu que nós não tínhamos nenhum problema de IA, nós tínhamos um problema humano, porque ele deixou você entrar ainda com a carteirinha vencida. Não é? Não Foi é? isso A que máquina aconteceu. talvez Foi teria isso que esbarrado. aconteceu. Mas, Ulisses, mesmo. queria ouvir um pouquinho de você agora, porque você vê, né? Não tem como. Hoje, toda discussão, né, que a gente começa, que a gente puxa, assunto que a gente puxa aí do nosso segmento, a gente cai em IA, né? E como a gente disse lá na feira também, trouxe muito essa questão de IA. Você acha que as empresas, né, que atuam aí no mesmo segmento que o nosso, elas já falam bastante de IA? Mas vai ser, assim, irremediável elas se posicionarem muito fortemente nesse segmento ou não? O discurso vai ser o do IA ou a gente ainda consegue manter o nosso discurso, né, em outras frentes de negócio que a gente tem, como mensageria e tudo mais? O que você sente de mercado, sendo uma pessoa aí, o Senior Plus, né, nosso aí do comercial, né, que está em contato com todo o mercado, a concorrência? O que você tem sentido? Eu acho que todo mundo tem que seguir o que é do momento, né? A gente falava sobre o ano passado, ano retrasado, sobre payments, né? E todo mundo queria fazer isso, né? E agora a gente pegou muito forte na parte de IA. Então, sim, se a empresa quer seguir, sobreviver, ela tem que falar de IA. Então, acho que é importante ela estar no segmento, inclusive os concorrentes, todo mundo, porque é a bola da vez. O bom é que a gente está muito evoluído, que nem o Paulo falou. A gente começou de estagiário lá atrás e veio seguindo. Então, a gente está numa evolução muito grande, entregando grandes projetos, grandes coisas boas. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que se posicionar. Não tem quem não tiver ali falando sobre isso, eu acho que vai perder algumas oportunidades, né? E a gente enxerga isso no cliente. Você chega no cliente, ontem a gente teve uma bela de uma reunião e o cliente falou disso. Falou, você consegue fazer isso daqui? Claro, a gente consegue fazer. Ah, mas você tem algum case? Tem um case aqui. A gente vai, entrega o case para o cara, mostra, incluindo IA. Mostra lá o case para ele, mostra em real time mesmo o que aconteceu da operação, né? Porque a oportunidade o cliente deu a oportunidade de mostrar, né, em tempo real ali, e é um projeto ganho, né? A gente mostrou e pô, vem cá, então mostra pra mim, faz o meu projeto, tá aqui meu escopo, a gente pega e manda aquela bola quadrada pro cara do projeto, não é nada, redondinha. Quadrada. A gente manda redondinha as coisas. É um dado, é pra você brincar, pra você jogar com você tem que se divertir não com é uma bola isso. quadrada, é um dado. Fica muito fácil, se fosse Senão pra fica fazer... tudo, né? Não, senão eu coloco um Prontinho, IA né? ali pra fazer o projeto, entendeu? Sabe aquelas 40% de mão de obra, então. não é 20% de mão de obra? Então, Cuidado, a hein? gente tem que manter. O Kiko passou a vida inteira querendo uma bola quadrada e ele reclamando. Em breve teremos os Jetsons na sala de projetos. E não é? E olha que eu vi lá na feira, você falando desses Jetsons, como que é o nome dela? Edna. Não. Rose. A Rose, isso, obrigado, Eu lembrei plateia. na hora, tá vendo? Ah, na hora você lembrou. Tinha lá, claro, né, eles faziam ali toda uma brincadeira de inteligência artificial, a gente sabe que ela não está concreta em alguma coisa, mas isso gera um
uma atenção diferente, né? E aí tinha uma coisa baixinha, assim, que andava e falava com você e fazia os comandos e tudo. Gente, era a Rose dos Jetsons, assim. Que era assim. Então, você fica com aquela sensação, meu Deus, será que tá chegando mesmo, né? Eu quero só aquele guarda-roupa. Sabe aquele guarda-roupa que ia passando as roupas, assim? Aquele eu quero, do desenho. né? Mas eu acho que é isso, né? Esse episódio Gente, vai só saber quer a nossa essas idade, né? Aham, é a Quem, nossa, quem assistir claro. esse episódio vai saber a nossa Não, faixa é que eu etária. sou Eu toquei no uma pessoa- assunto sensível Não, aqui. eu gosto de coisas antigas, não é isso não. Ela é né? retrô, ela é Eu sou retrô. retrô, não vem. Mas será, né? A gente fica um pouquinho com essa sensação. Realmente foi muito impactante lá na feira. Você vê, né? Talvez não seja nem tão complexo. Existam coisas... Vai ainda se evoluir muito dessa inteligência, né? Que é artificial, mas que vai se tornando autônoma. Quando você vê ali ela, né? Numa figura humanoide, né, ali na sua frente, dialogando com você, né, e você fica, meu Deus, isso vai acontecer mesmo, né? Até perguntaram, foram perguntando várias perguntas, tinha lá um robô mesmo, e perguntaram, me fale sobre o amor. Inicialmente ela não entendeu, porque ela não entendeu o sotaque da pessoa, né? Love, ela tinha falado num sotaque meio britânico, meio... E aí depois ela, né, e ela deu uma resposta super plausível, né? Tipo, olha, eu não sinto, eu não estou preparada para emoções, né? ter emoções, então eu não consigo muito falar para você sobre amor, mas eu espero um dia que se evolua a tal ponto que a gente possa, né, experimentar emoções e sentimentos como humano. E aí ficou todo mundo assim, né? Tipo, não. Apaixonado pelo robô. Na verdade, Ela foi treinada para essa resposta, obviamente. Sim. Mas assim, como vinham muitas perguntas aleatórias, né? Quantas estrelas tem no céu, com a maior monte do não sei o quê, né? Você fica um pouco impactado mesmo, né? Aí falando um pouquinho de forma mais, né, curiosidades, né, do Mas posso fazer MWC. um comentário? Claro, sobre fique o à que vontade. O que a gente estava trazendo, até eu pegando o exemplo do Orion. Talvez uma expectativa nossa hoje, ainda com a inteligência artificial, é que ela resolva tudo. E talvez essa é uma expectativa meio frustrante, até por parte, às vezes, de um cliente, porque, veja, que é uma construção. Por exemplo, quanto tempo ele teria gasto para treinar a máquina, para atender um cara no show inteiro, como o Orion, que teria a carteirinha vencida, tal. Quer dizer, essa é aquela regra da exceção da exceção. Então, o que as empresas fazem? O que as empresas estão fazendo na prática? Vamos pegar tudo que é mais corriqueiro e vamos trabalhando em cima disso. Vou ter exceções? Vou. É por isso que eu tenho humanos, é por isso que eu tenho os transbordos de atendimento, etc, etc. matei 70% do volume. Porque matei 70% do volume, exatamente. E aí, assim, esses outros 30%, com o passar do tempo, quantas pessoas vão cair nessa regra de exceção? Vale a pena? Qual é o custo de eu treinar toda a minha inteligência para atender o Orion? Não a pessoa do Orion, mas o cenário dele. Acabou com você, ó. Então, de repente, esses Eu sou cenários de disruptivo. exceções, eles vão realmente ficando depois, para depois. E eu acho que nós estamos na fase de pegar toda a massa e automatizar. Então, é Entendeu? aquela palavrinha que tem tudo a ver com a gente, que é o otimizar. Otimiza Isso, recursos, né? isso aí. Otimiza aí mão de obra operacional, otimiza o custo, otimiza tempo, mas não necessariamente substitui, né? 100%. Porque o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Aqui é o Aqui. contrário, né? Aqui, o bom Não, é inimigo o do bom ótimo. Aqui é o ótimo é inimigo do bom. Exato. Exato. Senão você leva mais 2 anos para entregar o seu projeto, Uhum. pensando numa regra de exceção que vai acontecer uma vez no ano. Então, de repente, era melhor já estar em produção rodando. Entendeu? E falando de projeto, né? A gente tem esse compromisso de levar esse resultado positivo. Eu acho que a gente tem dentro de casa vários cases que a gente pode compartilhar, mas que são justamente esse exemplo, né, de projeto que vai evoluindo, que vai crescendo junto com o cliente vai tomando gosto, vai vendo o resultado. Olha, você tem algum case assim para trazer para Vai gente? ficando bom o Né? negócio. Vai ficando bom, Tenho sim. né? Para compartilhar com a gente, né, algum case que você tem aí quentinho? Tenho sim, Ana, e é um exemplo bem legal de projeto com crescimento orgânico, tá? Que é o quê? Eu não vou me passar muito nos detalhes de produto, porque no último episódio vocês já falaram bastante do que é cada solução. Mas basicamente é o seguinte, a gente está falando de um banco digital, banco brasileiro digital, que começou com RCS.
Cara, eu quero testar algo alternativo aos meios de comunicação que eu já tenho aqui há Foi muito um dos tempo. nossos convidados para o evento do Google que faremos em breve. Que estava recebendo o muito Google. bem, Exatamente. muito É, bem. boa, ele tava lá. Gente, vai ter, hein? A gente vai estar aí no evento do Google em maio. Vamos fazer a cobertura e compartilhar com vocês. Sensacional. Então, aí eles começaram com o RCS e nas primeiras medições, os primeiros meses de testes com o RCS, eles chegaram à conclusão de que eles estavam atingindo algo próximo a 50% da base que estava sendo disparada. O entendimento inicial foi, nem todo mundo tem, nem todo cliente tem agente RCS habilitado, então muito disso está caindo para o fallback. E não era 50%, né? A gente estava falando de 43%, 44%, quase. Se a gente forçar um pouquinho a margem, chegava nos 50%. Mas era, assim, pouco mais de 40% de aproveitamento. E aí ele falou, olha, como é que a gente mede esse SMS? E a gente tem solução que faz o acompanhamento, o traqueamento dos SMS. Então, cara, isso aqui pode ajudar nesse sentido. Então, a gente habilitou uma nova solução que foi associada ao fallback. Então, por isso que eu estou falando de crescimento orgânico. Ele O famoso começou com tracking, uma tá? solução... O famoso tracking. Tracking? É, isso. Falei certo. Sim, tracking, é isso Aham, mesmo. Estou sim. especificando o nome do produto que a gente colocou e incluiu. É o tracking. Tá certo. Então, aí no primeiro momento, ele tinha uma visão de 100% do que ele estava disparando. A partir do tracking, ele chegou à conclusão de que o problema dele não era que ele não tinha agentes de RCS habilitados em quantidade. Ele tinha uma base ruim. O tracking deu essa visão e falou, cara, olha quantos que não estão sendo entregues. E aí ele voltou um pouco, ele falou, cara, me mostra aqui como é que a gente pode evoluir isso para tornar o meu processo mais eficiente. E aí a gente fez um estudo de como era a regra dele, quantas chamadas sucessivas por semana, dentro do mês que ele fazia para o mesmo contato. E aí ele entrou para testar já a solução do GoCheck. Porque ele falou, cara, pela quantidade de tentativas que eu faço nos usuários que estão caindo para o meu fallback, eu estou pagando aquele acúmulo de mensagens. Então, ele juntou, ele fechou um ciclo. Ele tinha um RCS, fallback caindo para o SMS, o tracking sinalizando que ainda o SMS não estava sendo entregue, e aí ele colocou no começo do ciclo dele o valida. E aí a gente elevou os volumes dele. Então, assim, o volume de RCS dele subiu para 70%, e o volume de SMS entregue bateu 90%. Excelente. Os 90% dos, Qual que era dos 30%. Dos 30%. Isso, sim. dos 30%. Aham, sim. Então, assim, hoje, a campanha que ele faz uma entrega de mais de 90% da base para os usuários corretos, com as campanhas corretas, e isso deu subsídio para ele de replicar isso para outras áreas. Ele criou um bolsão central de base higienizada para outras áreas consumirem aquela base de dados limpa também. Entendi. Então, agora, todo o processo deles vai ser baseado, num primeiro momento, em validar, para depois decidir que canal que eles vão usar para comunicar. Então, esse é um excelente exemplo de aplicação de inteligência artificial, que não é um bot, mas que traz aí essa otimização, esse resultado. E não é que substitui, né, humanos e mão de obras e tudo mais. É realmente uma inteligência aplicada a dados, né? E que propiciou o crescimento orgânico do projeto. Legal. Foi indo fase a fase. E durante o projeto, então, o cliente foi sentindo a necessidade, conforme a operação, de trazer. Foi iniciado como POC ou não? Foi iniciado como POC. Foi iniciado Isso. bem, muito Ele bom. precisa que funcione e ele perceba que a gente está lá acompanhando. Então, é um complemento, né? Sim. E aí, eu sempre falo, e eu gosto muito de trazer isso, porque a gente estuda aí as outras empresas que tem no segmento, a gente tem as nossas referências e grandes players internacionais atuando aqui no Brasil, que a gente também estuda e vê como referência. E tem algo que diferencia muito a Ótima, e eu acho isso realmente incrível. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ulisses, que são essas 3 camadas, né? Você estava falando de desenhos e mapas mentais, eu adoro colocar as coisas no papel, e já tentei desenhar de várias vezes essas 3 camadas que a gente tem, né? Que é esse core, né, da telecomunicação, aí a gente tem ali aquela camada da tecnologia, né, do SaaS, e aí depois a inteligência artificial. Isso realmente é um diferencial da Ótima? Quando você chega num cliente, tipo ontem você comentou aí que teve uma reunião que, né, pelo jeito foi boa. super bem sucedida, mas é um diferencial da Ótima? A gente chega diferente no cliente quando a gente tem essas 3 camadas ao nosso dispor?
falando do jargão popular, né? A gente chega de peito cheio, né? Chega de peito cheio. Chega de peito cheio porque a gente sabe o potencial que a gente tem, né? Toda a parte de projetos estruturados. Então, quando a gente chega no cliente, a gente já chega sabendo o que falar, sabendo estruturar, escuta a dor do cliente, pega isso, traz para dentro de casa e para a gente se torna fácil, né? Se torna fácil ter o entendimento do projeto e mostrar para o cliente, né? A expertise nossa para isso. É simples assim. Não tem muito nem o que falar de encher linguiça aqui para poder falar. A gente chega de peito cheio e entrega o projeto. Sim, isso que porque a a gente gente tá tem essa possibilidade. E acho que fica muito, né? Eu imagino aí, você disse que uma grande complexidade são as integrações, né? Então, algo que eu aprendi logo que eu entrei, né? O Eduardo Bento trocava muita ideia comigo nesse sentido, né? Dessas 3 camadas. E eu acho que fica fácil, às vezes, até esse trabalho da integração, porque a gente tem coisas que são nativas, né? Então, é muito mais fácil, às vezes, você levar para o cliente uma proposta que envolva, né? A gente entregue a solução pronta dentro de casa, nas 3 camadas, às vezes, né? Você garante uma qualidade, acho que isso é uma coisa que nos diferencia no mercado, né? Essa ausência de ruídos entre, né, as integrações e os sistemas legados, porque a gente tem tudo dentro de casa e proprietário nosso, né? A Telecom é nossa, né? O SaaS é nosso, né? A NLU da inteligência artificial é nossa, né? Sim. Então, isso faz diferença mesmo num projeto? Total. Muito. Eu vou trazer um exemplo de agente virtual. Nosso agente virtual, por exemplo, quando ele nasceu com a ideia dele poder rodar em qualquer discador. Qualquer discador. A gente integraria com qualquer play de discagem, então a gente entrava somente com a solução do agente virtual. Acontece que com o passar do tempo nós percebemos que justamente as integrações com discadores de mercado estavam se tornando barreiras dentro do cliente. Às vezes até por interesse, ele também tinha o bot dele lá, enfim, né? E não ia rodar. Outro problema, usar a telecom do cliente. Se a qualidade é ruim, isso afeta o entendimento do robô. Porque ele entendeu errado, transcreveu errado, vai devolver uma resposta errada. E aí fica aquele robô gago, né? Que ele não consegue... Não entendi. Não entendi, né? Por favor, repita. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente resolveu isso Exatamente. agregando toda a solução, entregando tudo como um pacote. Ah, mas isso aumenta o custo? Não, porque qual o custo adicional que ele teria? A Telecom? Aí o Ulisses resolve a questão de tarifa e tudo certo. Tá tudo Entendeu? tranquilo. E aí ele Devolve a bola quadrada pro comercial. Exatamente. Fala, olha, tem que ser na nossa Telecom. A bola volta hexagonal para gente. Hexagonal. Porque muitas vezes, só complementando um pouquinho, às vezes a gente entrega um belo de um projeto de agente virtual. Se a gente usar a telecom do cliente, às vezes parece que o nosso agente virtual ficou ruim. Ficou ruim, Né? porque ele não tá entendendo, Não tá mas ruim, na não tá verdade é a Telecom que não tá boa. Quer ir pra Bauru, ele fala Machu Picchu, né? Lembra aquele comercial que tinha? Entendi, É bem isso. entendi. É isso mesmo? O Orion também se manifestou aí quando falou, porque é uma realidade É o que mesmo. pega. Como que você vive isso? Sim, sim. Isso é fato. Isso é fato e verdadeiro. Então, E falando nisso, eu queria dar mais um exemplo nesse sentido, Por favor. do expertise da Ótima e o nosso diferencial. O cliente ele quer um bot no WhatsApp. Qualquer empresa faz bot no WhatsApp, inclusive nós. Sim. todo mundo Onde faz é o nosso bot no WhatsApp. Onde é o nosso diferencial? Porque o grande problema num bot de WhatsApp é a gestão da linha junto à meta. E isso pode ser um desafio para o cliente, que ele coloca um bot maravilhoso que nunca funciona. Porque Sim. a linha dele cai, porque ele não está usando uma linha oficial, porque ele não está usando os tipos corretos. Enfim, e aí nós temos a nossa área específica, que é especialista nisso. Inclusive faz uma reunião com o cliente e fala, olha, aqui é legal você usar essa frase, você faz esse ajuste, isso aqui é melhor como um serviço, como utility. E o nosso CS entra muito nisso. Então, esse é um diferencial de você ter um parceiro como a Ótima, que não faz só um bot. Ele faz uma gestão para você desse bot e de tudo que está envolvido por trás É o dele. barato que sai caro, né? É o barato que sai caro. Incorporando várias coisas. Por exemplo, o GoCheck a gente tem usado bastante no WhatsApp. Aí, usando o gancho que o Paulo falou sobre as linhas da meta, né? O cara chega lá e faz uma campanha de disparo massivo e, de repente, o bot não responde ou ele atinge o cara errado. Só que quando a gente usa ela para ele ser assertivo no cara, é muito difícil a linha dele cair. É muito difícil, né? Sim, até uma das vantagens que a gente coloca, né, do GoCheck é justamente essa, né, esse compliance, né, Sim. esse regulatório, Sim. né, essa proteção que você traz à sua marca. Fale com o cara justamente certo, né? Porque Isso. você está falando Com com a a pessoa mensagem certa certa, para a pessoa e, certa. né, com certeza, eu acho que aí os benefícios, eles se expandem bastante, né? Diga, Orion, você ia dizer alguma coisa. Não, eu ia só comentar essa parte do Ulisses do WhatsApp, que você fez a campanha, você não atingiu o teu cliente correto.
esse é um dos seus problemas. Outro problema é que você vai ter um índice de marcação de spam enorme na sua base. Você vai ter linha bloqueada, você vai ter linha com restrição de WhatsApp. E pode perder a sua marca dentro da meta. E o Exato. seu parceiro vai te ajudar nessa fase, ele vai acompanhar, ele vai te avisar em tempo. Por isso que eu falo que o nosso diferencial começa muito antes da entrega do projeto e continua muito depois da entrega do projeto. Entendi. Tá. Não, A excelente. gente faz acompanhamento com o cliente. Não, até eu ia já, dá até para já juntar o gancho da pergunta, o que é a ótima para você. Ele já respondeu, entendeu? Né? A gente tem aqui, não sei se vocês viram no episódio passado, a gente tem aí o momento, a perguntinha para todo mundo, o que é a ótima para você, um momento filosófico. Mas é legal isso que você disse, né? Então, a ótima é essa empresa que você pode confiar, né? Sim. Porque a gente está com você, né? Antes, no meio e no fim também e acompanha. Mas aí me diga, o que é a ótima para você, Orion Santos? Bom, se eu fosse continuar a tua análise, eu diria que a Ótima é uma empresa parceira, tá? Mas eu acho que parceira é a essência para nós existirmos como empresa. Então, eu vou para um caminho um pouco diferente. A Ótima, para mim, eu iria num caminho de... A Ótima, ela é criatividade. Tá? Criatividade por quê? Muito do que a gente faz é commodity. A gente vende canais que outras empresas vendem. A gente vende soluções que outras empresas têm também. Só que a gente faz diferente. A gente entrega diferente, a gente acompanha diferente, a gente suporta, a gente sustenta isso de forma diferente. De forma mais próxima, de forma mais pessoal com os clientes. Então, nós somos criativos. A gente cria novas formas de vender processos, soluções e serviços que já são conhecidos. Sim. E isso é fato, né? A Sim. gente, e aí, puxando um pouco assim para, né, para a cultura, né? A gente vê que é uma cultura interna que a gente tem e de fato gente, né? Essa parte mais humana, mais próxima. Eu brinco que são os 3 Hs. Você sabe que tudo é 3, né? Meu time já sabe que tudo comigo é 3. Então, é 3H, né? Humanidade, honestidade e humildade, né? A gente vive muito isso internamente e eu acho que isso passa para os clientes, porque é o feedback que a gente tem dos clientes mesmo, né? Aí. Essa proximidade, esse olho no olho, esse, não, eu tô contigo, né? Eu não tô só querendo te vender mais. Você sente isso também, Paulo? Assim, a ótima é isso para você também? Você que já tem aí um tempo, né, o Senior Não, Plus, também tempo de casa. Ele ganhou o prêmio Ganhou na o festa prêmio de de- final de ano de A festa mais que eu não fui, antigo. inclusive. Aham, né? Então... Faremos uma exclusiva para o senhor. Obrigado, Faremos, obrigado. pode deixar. A ótima também é isso para você? E aí você pode complementar já com o que é a ótima para você. Não, a Ótima é isso mesmo. Ela é uma empresa parceira, amiga, é uma família. E a gente leva isso para os nossos clientes. Nossos clientes são parceiros. O sucesso dele é o nosso. Então, não adianta tratar aquela relação cliente-fornecedor. É uma cliente parceiro mesmo, né? Essa é a nossa relação. E para mim, a Ótima sempre foi isso. Desde o nosso contato com o nosso CEO até com todos os demais colaboradores. O A senhor, gente que tem no caso essa... não sou eu, tá? Não é ele o Não sou CEO, eu. mas é o nosso CEO. E que realmente a gente tem esse contato próximo de todo mundo, né? Então é muito fácil você lidar com todo mundo dentro da empresa e fora da empresa no relacionamento com nossos clientes. E você falou de família, desculpa te cortar, Pô, mas tem um monte de meme aí, né, gente? Fala, não, aquelas frases lá do RH, ui, somos famílias e tudo. E a gente tem Tem a aqui, família escolar e né? tem a família Oliveira. né? a gente tem aqui a questão, né, de ser família aqui internamente. E de fato a gente vive isso de uma maneira diferente, não é só discurso, não. Isso, né, a gente vê que é uma realidade, não dá nem para fazer meme com somos família aqui, porque é real. Você ia dizer, quem fala primeiro, levanta a mão, 2 ou 1, vamos fazer para ou ímpar aí. Eu só ia fazer uma passagem que o Paulinho falou uma vez, né? Que, cara, vamos aceitar os fatos. Tecnologia não é se vai dar problema, é quando ela vai dar problema. E aí, cara, quando você corre pro cara que te fornece tecnologia, ele te ajuda? Ele te atende? Isso é uma é sobre excelente isso. reflexão, É gente. sobre Gostei, isso. né? É sobre isso. Não Ele é- tem excessos de processos que até você conseguir resolver seu problema, Então. você ficou cansado, né? E a Diz Ótima, que ela um, quebra um diz que pouco 5. isso, né? Quebra. Ela tem um canal, um grupo de WhatsApp direto, às vezes, com o cliente, para você resolver mais rápido as coisas, né? E Não que não temos processos, mas a gente consegue diminuir isso e melhorar o atendimento a ao gente cliente. encurtou esse processo. Exato. Tem processo, mas o objetivo é
encurtar para o cliente, né? Não é só o Isso. organizar dentro de casa, claro. Fica Organiza organizado. dentro de casa e atende, né, o senso de urgência que o cliente quer que a gente tenha. Né? Quem não quer, tipo, deu um problema, ainda mais em tecnologia, né? Meu Deus, me atende na hora, né? É quase que emergência SOS, o botão ali, né? Sempre quando envolve tecnologia. O bom é que a gente está sempre tentando ficar um passo à frente, né? Hoje você vê alguns grupos, que a gente o comercial sempre está dentro dos grupos do cliente, mesmo que seja com suporte, enfim, qualquer área que seja, até a área de produtos. A gente consegue antecipar um problema. Cara, teve um problema aqui, uma sinalização de uma linha de WhatsApp por algo que ele fez, uma campanha que não foi muito assertiva, a gente já sinaliza esse cara antes dele chamar a gente. Informa A o gente cliente. informa ele. Fala pra ele, ó, vem cá, senta aqui, ó, o que tá acontecendo, esse problema aqui, teve um vamos ajustar e faz aqui. Então a gente tenta sempre se antecipar dos problemas, o que é bom, que é fato, que a gente ótimo. sempre E é o que a gente é falou assertivo bastante nisso. sobre isso, sobre a atuação de CS, né? No episódio anterior, né? As meninas ali têm um trabalho, né, excepcional aí de proximidade, Fundamental. junto aí com o comercial e também com as áreas internas. Acho que a gente está aí num esquema muito redondinho, né? Muito azeitado. É o muito processo, bom. né? Criando um Funciona. processo, tudo funciona. E acho que isso reflete, né? Reflete dentro de casa, reflete fora. A gente tem recebido muitos feedbacks, assim, das pessoas curtindo. Nossa, que legal, né? O que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. Feedback de cliente, não é feedback só, assim, da parte, né, do marketing, da comunicação. Não é disso não, gente, né? Mas é feedback do cliente trazendo pra gente, a gente recebe, né? Cliente super feliz, né, dizendo, meu Deus, olha, eu já tinha perdido a esperança, né, nos meus parceiros, nos fornecedores, e vocês realmente são diferentes, né, e até por isso que a gente vem e traz esse conteúdo para vocês, por isso que a gente abriu esse espaço, né, para conversar com vocês, para tentar expressar um pouco o nosso jeito de fazer negócio, o nosso jeito de levar solução, o nosso jeito de ser ótimo, né, dentro dos clientes, né, e fica o convite aí para assistir os próximos episódios. Tiago Oliveira, CEO, prometeu que no próximo viria. Estará Estou aqui, aqui. estará aqui. O CEO de verdade. O CEO de verdade. O CEO de verdade. Ele não é estou uma aqui, lenda, ele existe. Entendeu? Olho no olho, cara a cara, falando, Tiago, te espero, que você pode até escolher onde você vai sentar, né? A gente tira o Ulisses daqui, até bota ali. Mas aí já vem um próximo episódio no mês que vem. E queria agradecer vocês, gente. Né? Acho que foi um bate-papo aí, né, bem profundo, também divertido. Bom. Quero saber se alguém quer falar mais alguma coisa, trazer mais alguma... Era um tema difícil, né, de projetos difíceis, complexidades, mas foi um papo muito fácil, né? Muito tranquilo aí Sim. da gente levar. Alguma coisa a mais? Alguma ansiedade? Quer falar mais de bola quadrada? Né? Quer abrir mais o coração? Cuidado, Tem mais Paulinho, alguma coisa não que fale, você queira? não fale assim? sobre o comercial, que a gente vai ter não um vou. momento nosso. Eu não vou falar. Não, só agradecer e dizer que a Ótima está aí, a área de projetos está disponível para todos os nossos clientes, amigos, testar nossas soluções, integrar com a deles e a gente está aí disponível para fazer acontecer. Perfeito. Bom, da minha Olha. parte também eu quero agradecer o convite. É muito gostoso a gente falar do que a gente gosta. Né? Mesmo o tema sendo complexo, é o nosso dia. Então, assim, para mim, pelo menos, é super prazeroso falar sobre isso. E quem estiver assistindo, seja cliente ou empresa ou parceiro, quem quiser se aprofundar mais nos conceitos de mapeamento, design de projetos, entregas, como que é pós-venda. A gente tem muitos clientes que estão numa fase assim, que passaram por projetos ruins e estão trazendo tudo para a gente. Então, assim, a gente está à disposição não só para ajudá-los na redefinição dos processos, mas também para começar do zero se for necessário. Estamos aí para isso. Esse é o nosso cerne. Legal. Boa. Ulisses. Eu adoro meu comercial. Teu, Eu adoro. Teu Eu fico- comercial o coração é um bom fica- comercial, né? Não, os caras arrebentam. É só fera. É É a só prata fera. da casa, É a prata da casa o cara que das veio. estrelas, o Orion. É até uma coisa meio constelação hoje, inteligência artificial. Poderia Daqui a pouco deixar de falar. vai entrar aqui uma espaçonave. Tá muito lindo isso. Vai Não, ter mas- que vai googar isso para entender a referência. Joga no Google Orion, pra vocês entenderem. Não, mas é isso. Eu acho que os meninos trouxeram. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que foi muito rico, muito completo que vocês trouxeram. E eu acho que fica mais um episódio para entregar para o cliente aí a expertise de nossos Sim. produtos, projetos, né? Deixar bem estruturado o que o cliente precisar e sempre à disposição.
Muito bem. Obrigada, meninos. Obrigada a Valeu, gente. vocês que Obrigado. acompanharam a gente. Palmas aí. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, site www.otima.digital. A gente está no Instagram, Facebook ainda, gente, ele existe, não tem como LinkedIn. ignorar. LinkedIn, temos cada vez mais publicado coisas interessantes ali para vocês acompanharem. E aqui o nosso canal do YouTube também com o Golcast. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.